Hoje nós vamos falar sobre a perseguição implacável aos críticos do atual regime. Conforme está aí na capa, nós vamos ver a história do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está exilado atualmente na Europa, né? E ele, durante a trajetória dele, há mais de 5 anos aí, que ele vem enfrentando uma implacável perseguição do ministro Alexandre de Moraes e toda a polícia, todo o establishment, todo o sistema está sempre correndo atrás do Oswaldo Eustáquio, como se ele fosse um enorme criminoso. Só que é impossível saber qual é o crime que o Oswaldo Eustáquio praticou, né? A gente procura, mas não encontra. Na verdade, não existe isso aí. Então, meus amigos, eu acredito que os brasileiros, eles têm ficado, muita gente ficou indignado e até arrasado com o que aconteceu com a Mariana Eustáquio, uma adolescente de 16 anos que é filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. Então a família disse que irá fazer uma denúncia na Corregedoria da Polícia Federal, mas isso aí o efeito é pouco, né? Porque as coisas que eles poderiam fazer nesse momento é só isso mesmo, né? Não tem a quem apelar, não se tem a quem recorrer. O Estado está aparelhado e ninguém está nem aí para as coisas que estão acontecendo, a não ser agora que a mídia mainstream aí, os militantes de redação estão reagindo já com a chandalização do Brasil, que acabou comprometendo a nossa justiça, terminou com o devido processo legal, na verdade, com o devido processo, com o processo penal também, escancarou a nossa falsa democracia, e o pessoal daqui de baixo, né, o pessoal da base sofre muito com o mesmo sadismo que os do topo lá têm. O exemplo vem sempre de cima, principalmente as ordens ilegais que o pessoal cumpre, vem lá de cima, né, das cortes superiores. Então, os magistrados, a gente sabe que eles não são políticos, eles não foram eleitos e, portanto, eles deveriam se ater à aplicação da justiça, à interpretação do direito, ao julgamento. Jamais eles deveriam partirem para o estado policialesco para perseguir a população, ou entrar na política esquerdista para destruir o país. E agora eles estão prendendo as pessoas até para o WhatsApp. Depois você estão prendendo para o WhatsApp, estão intimando as empresas, intimando os réus ou os investigados por e-mail, coisa que não existe. Para isso tem o oficial de justiça, para isso tem o devido processo legal. Mas eles mandam um e-mail, eles mandam um telefonema e tu está citado, o telefonema foi feito. Então o servidor público de carreira, pessoal, do Estado, o servidor ele é um servidor de Estado e não de partido político, né? Não é um servidor de governo. Isso aí vale tanto para as Forças Armadas, como para a Polícia Federal, como para o Poder Judiciário, enfim. Isso aí é assim que funciona. O servidor público não foi feito para trabalhar, para servir de jagunço de um ditador ou outro. Enfim, a zorra é total, né? A gente sabe. E eu fico pensando assim, em que tipo de regime juízes auxiliares das mais altas cortes discutem, por exemplo, entre aspas, mandar jagunço pegar um cara no outro país e botar num avião e trazer de volta, né? Onde é que já se viu esse tipo de diálogo, né? Isso é assunto de estagiário, me perdoe os estagiários, mas jamais um juiz concursado, um togado, um bacharel, se prestar esse tipo de coisa, porque quando eles comentam isso aí pode ser um apito para cachorro. Alguém vai ouvir isso aí, um Adélio da vida vai ouvir e vai fazer isso que eles estão pensando, conjecturando ou brincando até de repente, né? Bom, o jornalista Oswaldo Eustáquio, voltando ao assunto, pessoal, ele está sendo perseguido desde 2019, antes até, quando tinha aquelas manifestações, aqueles acampamentos lá na Esplanada do Ministério, aqui em Brasília, né? E quando começou aquele inquérito do fim do mundo, que foi lá em 14 de março de 2019 que começou aquele inquérito, mas antes disso ainda iniciou aquela CPMI das fake news, né? Ou dos atos antidemocráticos, né?
E quando chegaram no pessoal do PT, que eles viram que eles se emparedaram ali com aquilo ali, que quem fez aquilo tudo foi o PT, aí eles imediatamente encerraram aquela CPI fajuta, né, do Alexandre Frota e aquela jornalista, né, a Hoffmann, aquela. Então eles juntaram tudo aquilo que tinham coletado, aquele material, aqueles prints que eles tinham, e mandaram para o Alexandre, e aí passou a integrar o inquérito, aquele kafkiano das fake news, que já vai durar 6 anos, vai completar 6 anos agora em março do ano que vem, e não terminou, e nem vai terminar. E quando perguntaram, o jornalista perguntou para o ministro Alexandre: ministro, quando é que vai terminar o inquérito das fake news? Ele disse assim: o inquérito vai acabar quando terminar. E ficou por isso mesmo. E qual o crime que está sendo apurado ali, principalmente em relação ao Oswaldo Eustáquio? Bom, a gente sabe que ele falou mal do Boulos, ele criticou o PSOL, ele criticou o STF, ele participou daqueles acampamentos em frente aos quartéis, mas não passou disso. É tudo crime de opinião que não existe, né? O do Boulos, ele foi processado e ganhou do Boulos. Ele andou falando umas coisas que o Boulos fez de errado, né? Porque tem que saber o que ele faz de certo na vida, né? A existência dele já é um erro, Deus que me perdoe, mas enfim, ele ganhou na justiça, essa do Boulos passou. Tem o problema do PSOL, tem as críticas do STF, tem esse inquérito. Então eles perseguem o Oswaldo Eustáquio como nem sei como dizer a perseguição. É uma paranoia oficial, é uma coisa eterna, né? Nós vivemos num país agora sem lei, onde a Folha de São Paulo, o maior jornal de esquerda do país, numa matéria sobre esses vazamentos do TSE, os vazamentos dos auxiliares do ministro, ela disse que o ministro agiu fora do rito. Mas que fora do rito, cara pálida, né? Que rito? Esse eufemismo é um absurdo isso aí. Ele não agiu fora do rito, ele agiu fora da lei, fora da Constituição, fora do devido processo legal, fez coisas que não era para fazer, que não caberia a ele, ministro, fazer isso. Simples assim, é isso aí que aconteceu. Então, eles querem passar pano, com todo cheio de dedo, agiu fora do rito. Que rito? Ele usou a estrutura estatal para perseguir pessoas, para agir como um delegado, como um promotor, como um investigador, julgador, sei lá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ele usou a estrutura estatal, a estrutura do Estado, para perseguir os inimigos políticos dele, assim. Então, todos os dias o Brasil assiste constrangido a Polícia Federal entrar na casa das pessoas, pedalar a porta, apreender equipamento eletrônico, celular, tablets, computadores, como fizeram agora com a filha do Oswaldo Eustáquio e com a esposa. Entraram na casa deles de madrugada, levaram o tablet da menina que ela usava para estudar. Ela está na escola, ela estuda no ensino médio, ela precisa do tablet porque ali está todas as matérias dela ali, português, matemática, geografia, física, e ela precisa disso aí para estudar. E ela, desesperada para poder acompanhar as aulas, ela pediu Pix aí, até eu fiz um Pix, para comprar um outro tablet para poder acompanhar as aulas dela. Então, qual é o crime que a Mariana, uma menina de 16 anos, cometeu? Então, a punição já está passando da pessoa do investigado, que contraria a Constituição. A pessoa não pode, a pena jamais pode passar da pessoa do criminoso ou do investigado, e jamais o irmão, ou o filho, ou o pai vai pagar pelo erro do terceiro, do outro, né? É um absurdo. O parente não tem nada a ver com a pessoa em si, mas eles incluem todo mundo. Todo mundo é inimigo da democracia e tem que ser preso, perseguido, punido. Então, se a Mariana fosse uma petista, o mundo caía, acabava, e fizeram como um inquérito das fake news. Quando chegou no PT, acabou a CPI. Acabou a CPI porque chegou no PT. E um cara lá, ele deu um depoimento. Não, quem fazia essas coisas aí,
aqueles disparos em massa pelos WhatsApp era o PT. As outras pessoas não eram organizadas, cada um fazia alguma postagem na sua casa, não tinha nada organizado e não tinha disparos em massa nenhum. Aí eles encerraram a CPI, mas continuaram perseguindo os patriotas. Então isso está acontecendo há mais de 5 anos, e já aconteceu com o Daniel Silveira, com o Roberto Jefferson, com o Alan dos Santos, o Sidney Vasco, todo aquele pessoal que vive aí nas manchetes, aí estão sempre perseguindo essas pessoas que eu não sei qual é o crime que eles fizeram. Eles não roubaram, não mataram, não estupraram, não venderam droga, não, mas eles estão sendo sempre debaixo do mau tempo, né? Então, pessoal, vou indicar para vocês, para falar em famílias, olha, esse livro aqui, ó, esse livro, né? Casar Bem Enriquece. Esse livro é uma metáfora, né, escrito há mais de 10 anos, né, e é uma figura de linguagem. Eu não estou falando da riqueza material, que eu vou dar um golpe do baú e ficar rico, não é isso. É uma riqueza moral, espiritual, uma riqueza mental, porque a nossa missão enquanto pais, enquanto avós, é deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né? Com um sentimento de amor ao próximo, com um espírito cristão, solidariedade, gentileza e preservação dos bons costumes, né? Conservar aquilo que é bom, que amamos, que é conservador, que é um legado que nós devemos deixar para as futuras gerações, né? Não é nada de... Então, aqui é pura reflexão, se interpreta muito bem a filosofia, as leis de Moisés lá, né? Que é o direito que é dos velhos testamentos ali que tem ali, né? Então as crianças, eles são o futuro da pátria. Aqui na página 75 tem uma frase muito interessante. Eu procuro destacar isso aqui, que diz assim, ó: se tens visões de um mundo mais digno e feliz, transmite-o às tuas crianças. Elas construirão esse mundo para ti. Então é o seguinte, pessoal, o Oswaldo Eustáquio, ele deu uma lição ao mundo com a história da Mariane, hein? Porque por ocasião do CIPEC, que aconteceu aqui no Brasil, se não me engano, no início desse ano, ele queria muito participar do CIPEC, mas ele não pode, ele está exilado lá, e se ele botar o pé no Brasil, ele vai ser preso e nunca mais vão soltar ele, vão jogar a chave fora, como já fizeram com outros aí. Mas eles têm muita sede do Oswaldo Eustáquio, porque ele é um jornalista investigativo, ele sabe muita coisa, ele tem muita informação, e eles querem apagar o mensageiro, né? Então ele disse assim que a sua filha Mariana, né, ainda adolescente, ela foi no CIPEC, participou do evento, ela discursou lá e ela deu o recado dela, ela disse aquilo que o pai dela gostaria de ter dito. Então o Oswaldo disse, abre aspas, a Mariana vai onde os meus pés não podem ir, fecha aspas. Então ela representou o pai muito bem, né, para orgulho dele. Ela é uma menina, mas ela é muito inteligente. Então continuem perseguindo essa menina para vocês verem aonde ela vai chegar um dia. Isso é isso que eu queria dizer. Mas é isso, meus amigos. Vou deixar para vocês então esse livro aqui. Quem quiser esse livro, eu deixo aqui. Tem um valor bem simbólico que é só para a gente poder despachar pelo correio para a pessoa. A pessoa faz o depósitozinho daquele valor ali, que corresponderá à postagem, né? Manda seu endereço junto no WhatsApp ali, que eu vou deixar o número, e aí a gente imediatamente já remete para a pessoa, porque isso aqui é uma reflexão muito interessante sobre isso, né? Tem muita coisa boa aqui, a lei mosaica está ali, vocês vão entender. E vou deixar também um filme aqui, tudo nessa linha, né? O filme Meu Nome é Sara. Tá ali o link, né? É um romance da época do Holocausto, lá de 1940, na Alemanha nazista. É um filme que se passa na Polônia, são fatos reais. É um filme muito bonito, né? Toda a família pode ver, não tem problema nenhum, tá, meus amigos? Então, se inscrevam no canal se quiserem, ou compartilhem, ou dê um like, não tem problema. Aqui ninguém vai ser preso por dar um like, como fez o Maduro na Venezuela. Teve um deputado lá que compartilhou um negócio acho que foi no WhatsApp, aí o Maduro mandou prender o deputado foi preso porque compartilhou uma postagem lá criticando a ditadura do Maduro. E o Brasil está quase chegando lá, mas se depender de nós não vai chegar, tá, meus amigos? Muito obrigado e até